canal Descobrindo Xadrez e hoje a aula é sobre os cavalos. Estes são os cavalos. Os cavalos são fáceis de identificar no xadrez pelo simples fato de eles se parecerem com os cavalos. O cavalo no xadrez tem um movimento diferenciado. Ele se move em L, 2 casas para frente e uma para o lado. Para algumas pessoas, o movimento do cavalo no xadrez é muito fácil de se lembrar: 2 quadrados para frente e um para o lado, como vimos na figura passada. Nós temos o cavalo em E5 e o movimento do cavalo chega até D7. Então, se você mover 2 casas para frente na coluna E, ou seja, E6, E7, e o cavalo vai parar em D7, fazendo L. Algumas pessoas utilizam um método diferenciado. Ele conta uma casa para frente em E6 e então pega a diagonal para D7, alcançando um L do mesmo jeito. Voltando para a posição original em E5, e se pudéssemos fazer o L para os 4 cantos do cavalo, como ficaria o gráfico então? Vamos ver? Exatamente como eu falei. Muitas pessoas falam que o cavalo se move em L, mas eu digo, o cavalo se move em círculos. Se você observar, existe um círculo ao redor do cavalo. Em vez de observar um L, tente memorizar o círculo, é muito mais vantajoso. O cavalo, quando ataca mais de uma peça se possível. Chega a alcançar até 5 peças em um único ataque. Essa é uma peça realmente forte. E isso não é tudo. O cavalo tem uma outra habilidade muito especial, que é saltar sobre outras peças, ou seja, sobre as peças do oponente e sobre as suas próprias peças. Olhe para o cavalo e tente achar as casas que o cavalo pode saltar, ou seja, imagine o círculo ao qual eu te mostrei antes. Perceba que para o cavalo chegar até C6, ele precisa saltar o peão que está localizado em D5. Se você somar o número de círculos ao redor do cavalo, você vai encontrar 8 casas. Ah, Bira, mas nesse aqui só está marcando 7, porque uma de suas peças do mesmo exército, ou seja, cavalo branco, o bispo da cor branca, você não pode pular sobre a sua própria peça, só sobre a do oponente. Então aí você perdeu casas, você só tem 7. Então vamos mover o cavalo para B5. Aqui encontramos mais uma posição. Observe bem onde o cavalo está situado em E6. E imagine agora o círculo de ataque desse cavalo. Será que ele tem 8 casas? Será que ele tem 7? Isso aí. Nesse também ele tem 7 casas para a zona de ataque. O cavalo é negro e a torre situada em G7 também é negra, então o cavalo perdeu uma casa. Mas ele pode pular para as casas F8, D8, C7, C5, D4, F4 e G5. Ah, Bira, G5? Lógico. G5 é uma peça branca, então é a peça do oponente. Então o cavalo captura o bispo. Analisando a posição acima, encontramos 2 cavalos brancos, um posicionado em D4 e o outro posicionado em H4. O cavalo posicionado em D4, você consegue alcançar 8 casas ao redor dele, fazendo o círculo que eu já havia mostrado antes. No centro, o cavalo está usando 100% da sua força.
Quanto mais centralizado, melhor. O cavalo posicionado em H4 só tem de posse 4 casas de ataque. Ele perdeu 50% de sua força, ou seja, evite as bordas com o cavalo. Se você quer ter um cavalo mais ativo ou melhor uso, seja mais centralizado no tabuleiro. Então vamos checar se realmente você está aprendendo como o cavalo se move. Cavalo posicionado em D4. Em qual das 3 casas o cavalo pode se mover? B3, E6 ou G7? Bom, se você disse G7, sinto muito lhe informar, mas você vai ter que voltar à lição para revisar o que foi dado. Se você disse E6, sinto muito, mas vai ter que voltar para estudar, pois a peça que se encontra em E6 é um bispo branco e seu cavalo é da cor branca, portanto, vocês pertencem ao mesmo time. A única casa que foi reservada, e é a única em possibilidade de movimento demarcada nesse exercício, é a casa B3. Se você disse B3, vamos a mais outro exercício. Para qual das casas em vermelho, independente da cor do cavalo, ele pode se mover? Se você disse C2, então você acertou. O cavalo branco que está situado em E3 move-se para C2. É um único movimento válido. Aqui encontramos mais uma posição. Para qual das casas em vermelho o cavalo pode se mover, independente da cor do cavalo, seja ele branco ou preto? Vamos lá, você consegue. Se você disse cavalo que está em 2 em cavalo C3, você acertou. É o único movimento válido. Nessa situação no tabuleiro, em quantas casas o cavalo branco situado em E4 pode se mover? Será que ele pode se mover às 8? Sim ou não? E quais são elas, essas casas? Se você disse F2, G3, G5, F6, D6, C5 e C3 e D2, você acertou. Ele pode sim se mover para as 8 casas. E aí agora? Será que o cavalo pode se mover para as outras 8 casas, às quais ele tem direito? Sim ou não? E quais são essas casas? Se você disse G2, H3, H5, G6, E6 e D3, você acertou. O cavalo nessa posição só pode mover para 6 casas. Por quê? Entre as 8 casas que ele poderia se mover, existem 2 peças do seu mesmo exército. E como foi dito antes, quando existe alguma peça do mesmo exército seu, você não pode pular sobre essa peça, só sobre a do oponente. Vamos lá, hein? Cavalo situado em F5. Ele é negro. Será que nessa posição o cavalo pode usar as suas 8 casas, as quais ele tem posse? Sim ou não? Será que ele pode capturar alguma peça? Sim ou não? E quais seriam
essas casas e peças. Se você disse que o cavalo tem direito às casas G3, H4, H6, G7, E7, D6, D4 e E3, você está plenamente correto. E ele pode sim capturar os peões da casa G7, que é branco, e D4, que é branco também. Mais uma posição sobre o tabuleiro, mas agora um pouquinho diferente. No tabuleiro nós temos o exército branco na parte inferior e o exército negro na parte superior. E perceba que se encontram 1, 2, 3, 4, 5, 6 peões negros. E a regra é a seguinte: o cavalo situado em F3 tem que capturar todos esses peões. Em cada lance que ele fizer, ele tem que capturar um peão, ok? Será que você consegue capturar os 6 peões em cada movimento que o cavalo fizer, ou seja, em 6 movimentos? Dê uma olhadinha e vê se você consegue. E o primeiro lance é: cavalo captura o peão negro situado em E5. E agora, qual será o salto mortal do cavalo? Vamos lá? Se você disse cavalo captura peão em G6, você acertou. Qual será o próximo salto mortal do cavalo? Você consegue adivinhar? Se você disse cavalo captura peão em E7, você acertou. Qual serão os últimos 3 saltos do cavalo? Você consegue acertar? Cavalo captura peão em C6. E o próximo? Você consegue ver onde ele está? Se você disse cavalo captura o peão em A5, você acertou. Qual será o movimento chavante que o cavalo fará para terminar esse exercício? Não deve ser muito difícil. Cavalo captura B3 e obteve todos os peões negros em cada movimento que ele executou. Opa! Mais um exercício daqueles. Cavalo situado em G8. Ah, Bira, você está falando G8 por quê? Porque agora o exército negro está embaixo e o exército branco está lá em cima. Mas a numeração e a ordem das casas não muda. Perceba que o rei branco está situado na coluna G. Entendeu agora? G1, porque o tabuleiro está ao contrário. Então eu estou na parte superior agora com as negras e as brancas estão na parte inferior, como se estivesse invertendo o tabuleiro. Então o cavalo situado em G8, que é negro, tem a obrigação de capturar todos os 6 peões brancos sobre o tabuleiro. Em cada movimento ele tem que obter um peão. A mesma coisa do outro exercício. Será que você consegue descobrir quais seriam os movimentos obscuros
Que isso? Isso é fácil. E aí, vamos lá? Primeiro movimento, cavalo captura F6. Segundo movimento, cavalo captura peão em D5. Terceiro movimento, cavalo captura peão em E3. Quarto movimento, cavalo captura peão em C2. Agora o cavalo dá um salto mortal para A3, capturando mais um peão branco. E finalizando, cavalo captura peão em B5. E assim o cavalo obteve todos os peões em apenas um movimento cada. E aí, será que você está gostando? Vamos agora aos dois últimos exercícios para podermos finalizar esse capítulo dos cavalos. Nós temos uma posição sobre o tabuleiro e agora, independente qual seja a cor do cavalo, a branca ou a negra, podem capturar uma peça do inimigo. Mas qual dos cavalos pode fazer esse movimento mágico? Será que você é capaz de descobrir depois de tanto exercício? Vamos lá. Meu amigo, minha amiga, se você disse cavalo negro situado em A5, captura o peão branco situado em B3, você acertou. Último desafio. E agora, a mesma coisa do exercício. Um dos dois exércitos tem a oportunidade de capturar a peça do inimigo, mas com qual cavalo? Negro ou branco? Agora é com você. Amigo, se você disse cavalo branco situado em C3, captura o peão negro em D5, você acertou. E aí, gostou do assunto de hoje? Ficamos por aqui. Deixe seu like, se inscreva ou compartilhe com seus amigos. Não perca as próximas aulas, porque a próxima são os bispos.